Graça e paz, igreja. Amém. Boa noite a todos. Wanderson poderia me acompanhar na leitura, Wanderson? Então tá ótimo. Então você já pega o microfone e vamos começar. Eu gostaria que a gente colocasse aqui, então, Filipenses 1:12. De preferência na King James, por favor, irmão. Que é a que eu leio. Pastor Cláudio, como que você lê, Pastor Cláudio? Eu ouço, irmãos, graças a Deus. Amém? Hoje tem Bíblia, eu tenho Bíblia em áudio, né? Então, fica mais fácil. Tantas coisas hoje, a tecnologia ajuda a gente, não é isso? Amém, queridos? Pode ler, por favor. Aleluia. Desejo, portanto, irmãos, que saibais que tudo o que me aconteceu tem, ao contrário, servido para... Perdão, deixa eu ver daqui. Desejo, portanto, irmãos, que saibais que tudo o que me aconteceu tem, ao contrário, servido para o progresso do Evangelho. Glória a Deus. Eu estava estudando um pouco Filipenses, o livro de Filipenses, e eu fiquei assim impressionado com algumas coisas, pastor Disseu. Primeiro que as pessoas chamam, os teólogos dizem que Filipenses é a carta da alegria, não é? Porque em vários momentos ele vai falar, alegrai-vos, né? Sejam alegres. Eu considero assim como, não uma alegria passageira, mas eu considero como sendo a carta do contentamento. Amém? Do contentamento, de você se satisfazer, estar feliz com as coisas como elas são. Amém? Pai, estamos reunidos diante do Senhor. Oraram, mas eu preciso dizer, Pai, da minha alegria, Pai, de poder ministrar a Tua palavra, de estar com essa igreja, Pai. Em nome de Jesus, que a Tua presença, Deus, esteja manifesta aqui no meio de nós nessa noite, Senhor. Ó Pai, eu creio que hoje haverá uma quebra, Deus, de correntes, de cadeias, que situações, Pai, serão resolvidas nessa noite, dentro de um mover poderoso do Teu Espírito, Pai. Amém? Eu só quero Tua presença, hoje não vou te pedir nada, só quero levantar a minha voz para te dizer que a Tua graça já me basta. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. E Paulo vai dizer aos Filipenses, né? Eu quero que vocês saibam, queridos, que ao contrário do que vocês estão pensando, tudo que me sucedeu é para proclamação e desempenho e desenvolvimento e espalhamento nas nações do Evangelho de Deus. Amém? Ele está dizendo para os Filipenses, não se preocupem, tudo o que me aconteceu é para a proclamação do Evangelho de Deus. Você consegue entender isso? Eu, lendo a carta de Filipenses, eu fiquei encantado, como eu disse, com duas coisas. Primeiro, com a fidelidade, né? Com a amizade que havia entre o apóstolo Paulo e a igreja de Filipos, com ali o comprometimento, pastor Josué, que havia entre a igreja e Paulo, como a igreja foi fiel a Paulo, como a igreja o ajudou, como ela se esforçou em enviar pessoas, em enviar recursos, a cuidar daquele missionário, né? Daquele pregador, do apóstolo deles, do pastor deles, como a igreja se empenhou nisso, em todos os momentos, podendo ou não podendo, no momento em que ela estava farta e no momento em que ela estava passando dificuldade, porque não é a quantidade, não é o valor, mas é o coração disposto a ajudar, o coração disposto a compartilhar, o coração é disposto a se doar, né? E ali a igreja envia
sempre enviou recursos para Paulo, ele é super agradecido a isso, mas ele trata a igreja como com uma amizade, com um carinho tão grande que eu não vejo nas outras epístolas dessa forma, né? Primeiro que ele começa dizendo, quando dá saudação, ele diz Paulo, servo do Senhor. Em outras igrejas ele diz apóstolo, né? Então ele impõe a autoridade dele. Ali não, ele diz para a igreja, Paulo, servo de vocês. Você, querido, que deseja o episcopado, boa coisa você deseja, né? Você que quer ser um pastor, que você quer ser um presbítero, um obreiro na casa do Senhor, você vai precisar, a primeira coisa, entender. Jesus falou que os pequenos, né, são os maiorais, os primeiros serão os últimos. Aquele que quiser ser grande, que se humilhe, né? Nós, pastores, pregadores, obreiros, sabe o que nós somos da igreja? Nós somos servos de vocês, meus queridos. Nós não somos, nunca seremos, jamais seremos, em qualquer aspecto, melhor do que qualquer um de vocês. Amém? Nós estamos aqui para servir a igreja, pastor Josué, pastor Wanderson, pastor Tafarel, presbítero Valdir, Rafael, Rodrigo, as meninas. Nós estamos aqui para servir a igreja. Amém? E eu também estou aqui dessa forma, para servir, né? Por quê? Nós temos aí caminhado com Cristo, né? Nós temos um bom testemunho, graças a Deus. Amém? E Paulo está dizendo ali, olha, igreja, não se preocupe, tudo isso que aconteceu comigo foi para que o evangelho pudesse crescer. Você conhece a Bíblia, você já leu Atos dos Apóstolos, você sabe que lá no capítulo 15, né, Paulo tem o desejo de ir para visitar, ele está na segunda viagem missionária dele, ele tem o desejo de visitar as igrejas da Ásia, mas quando ele chega num determinado local, ele é impedido pelo Espírito Santo de entrar na Ásia. Amém? Você conhece essa passagem, né? Ele tem um sonho e um homem macedônio diz: Paulo, passa a Macedônia, vem nos ajudar aqui. Uma porta se fecha aqui, outra porta se abre ali. Nós louvamos sobre isso. Uma porta se fecha aqui, outra porta se fecha ali. Problema da igreja, que normalmente nós damos honra, ou nós dizemos que aquela obra foi da pessoa errada, que aquilo que aconteceu, quando você encontra um impedimento na tua vida, quando você encontra uma porta fechada, quando algo acontece que te tira do seu caminho, do seu propósito, aí você diz, você não dá glórias a Deus, você não diz que foi Deus, você diz que foi outra pessoa, outro ser. Você dá mérito a outras pessoas. Você tem dado mérito a Deus nas coisas que acontecem na sua vida, né? Paulo está dizendo ali, não se preocupem, o que me aconteceu foi para que o evangelho fosse proclamado. Ele está preso, irmãos, ele está em cadeias, ele está em Roma, aprisionado na casa, numa casa. Ele está, a primeira vez que ele foi preso, ele está lá há muito tempo preso, ali separado daqueles queridos dele de Filipos e outras igrejas. Ele está ali apenas com Tiago, Timóteo, Epafrodito, outras pessoas estão lá com ele, mas ele está isolado, ele está preso, ele está em cadeias, e ele diz, o que acontece comigo é para o desenvolvimento e aprimoramento da igreja. Amém? Quando ele está ali, entre a Macedônia e a Europa, entre a Ásia e a Europa, o Espírito diz, passa a Macedônia, vem nos ajudar. Ele queria ir para a Ásia, visitar algumas igrejas. Ele, na hora, irmãos, ele reconhece, é obra de Deus. Você precisa ir, eu precisamos entender, quando Deus fala aqui não, é porque aqui não. Se ele fala é para lá, é porque é para lá.
E nós precisamos crescer em Cristo dessa forma, de maneira a entender que o caminho é outro do que a gente imagina. Você sabe o que aconteceu quando Paulo deixou de passar da Macedônia, da Ásia para a Macedônia? Ele ganhou a minha e a sua vida, porque foi quando o Evangelho iniciou a sua caminhada pela Europa, chegando até as Américas e o resto do mundo, até o Ocidente. Se não fosse, pastor Josué, aquele momento dele ter obedecido a palavra de Deus e feito diferente da vontade dele, às vezes nós temos vontades boas, pastor Josué, de fazer coisas boas, coisas que são legais, que são agradáveis, mas aquilo pode ser coisa apenas do nosso querer, nosso entendimento. Deus fala assim, eu é que sei os pensamentos que eu tenho a respeito de vós, eu é que sei para onde eu tenho que lhes enviar. Nós estamos aqui, irmãos, como cooperadores, e cabe a nós, aleluia, sermos obedientes e fiéis à palavra de Deus, e valorizarmos aquele que nos coloca num determinado caminho. Glória a Deus. Ele vai para Filipos, na Macedônia. Era uma colônia romana, um lugar dificílimo de se pregar o Evangelho, dificílimo. Quem morava ali era a maioria romanos, soldados romanos, pessoas que se aposentaram das guerras. Era um local muito próspero, um local de passagem, mas a população era majoritariamente romana, e ele sendo judeu e pregando o caminho, a verdade em Jesus Cristo. Ele vai para Filipos. Ele passa por lá e ele certamente, como ele fazia, ele procurava talvez uma sinagoga para ele pregar, né? Porque normalmente ele começava pregando nas sinagogas, e ali não havia sinagoga. Por quê? Porque não devia ter quase ninguém ali de judeu, quase ninguém, muito poucos. E aí ele descobriu que na beira de um rio, uma turma lá se reunia para orar, algumas mulheres, e ele foi nesse rio para orar. E lá estava uma tal de Lídia, que era uma pessoa muito rica, muito cheia de bens. Ela vendia púrpura. E a Lídia na hora se converteu ao Evangelho. Ouvindo Paulo falar, ela se converteu na hora. Ela era temente a Deus, ela era da Ásia, ela era de Tiatira. Ela se converteu a Deus, ela já ouvia falar de Deus, ela já ouvia falar de Jeová, da maneira como Deus tratava os judeus. Ela já tinha esse conhecimento, e ela na hora, através da pregação de Paulo, ela se converteu. Tem muita gente que se converte assim, né, Josué? Calminho, manso, na paz, tranquilão. E ela de uma bondade, enfim, nós estamos falando de Filipos, tá? A cidade de Filipos. Eu quero que você entenda o porquê ele é tão amado, né? E Paulo, ele indo para a praça, ele vê uma jovem que estava profetizando, endemoniada, e ele expulsa o demônio dela. E os senhores dessa mulher pegam Paulo e fazem isso aqui, ó. Atos 16, 19 até 31, pastor Wanderson. Percebendo que a sua esperança de lucro havia se esgotado, os proprietários da escrava agarraram a Paulo e Silas e os arrastaram para a praça principal diante das autoridades. E apresentando os magistrados locais, o acusaram, afirmando: estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade, pregando costumes que a nós romanos não é lícito acatar e tampouco praticar. Então, uma multidão unânime os atacou, e os magistrados, rasgando-lhes as roupas, ordenaram que fossem açoitados. Açoitados com varas. Depois de tê-los espancado muito, os jogaram na prisão, recomendando ao carcereiro que os vigiasse com toda a atenção. Até aí, por enquanto. Então você entende o que aconteceu? Eles pegaram Paulo e Silas, levaram para o meio da praça, rasgaram as vestes dele e vara neles, e bateram sem dó, né? Falando que eles estavam pregando coisas ali que não era lícito, e até porque eles tinham perdido lucro por terem
pela menina, pela jovem que profetizava ter perdido aquela ação do demônio sobre a vida dela. Porque eles ganhavam dinheiro com ela. Era uma mulher explorada. E Jesus através de Paulo a liberta, né? A Bíblia não fala que ela se converteu, mas ela foi livre daqueles espíritos malignos. E a recompensa para Paulo qual foi? Multidão pegou ele, aquelas pessoas incitaram a multidão, pegaram, levaram até a praça principal, arrancaram as roupas deles e chibata, açoitaram Paulo ali e Silas ali sem dó. Condenaram eles ali a serem ali, passarem ali por esse momento de dor e aflição. Será que Paulo naquela hora falou assim: fiz besteira de vir aqui? Será que Paulo fez isso, igreja? Vocês estão aí? Oh, escuta, eu sou cego, se vocês não falarem eu vou achar que não tem ninguém. Você acha que Paulo naquela hora falou assim: puxa, fiz besteira, eu não devia ter vindo aqui, olha o que foi que eu fiz com a minha vida? Está lá Paulo preso ali, apanhando de todo mundo ali. E quantas vezes Paulo passou por isso, não é? Amém? Continua para mim, fazendo por favor, pastor Wander. Havendo recebido tais ordens expressas, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e entoando hinos de louvor a Deus, enquanto os demais presos os ouviam. De repente aconteceu um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. No mesmo momento, todas as portas se abriram e as correntes que prendiam a todos se soltaram. Glória a Deus! O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, desembanhou sua espada a fim de se matar, pois concluíra que os presos todos houvessem escapado. No entanto, Paulo gritou: não te faças isso, eis que estamos todos aqui. Então o carcereiro pediu luz e, correndo para dentro trêmulo, atirou-se aos pés de Paulo e Silas. Aleluia. E em seguida conduziu-os para fora, rogou-lhes: senhores, o que é preciso fazer para ser salvo? E eles prontamente lhe afirmaram: crê no Senhor Jesus, e assim serás salvo tu e os de tua casa. Aleluia! Glórias a Deus. Paulo é levado cativo, Paulo e Silas são levados ali para uma masmorra. Depois de terem sido açoitados, eles são levados para uma masmorra, acorrentados e os pés presos num tronco. Eles começaram a passar ali a noite. À meia-noite eles estavam fazendo o que, igreja? Louvando a Deus, orando e louvando a Deus em alta voz. Eu só quero tua presença, hoje não vou te pedir nada. Deus enviou seu Filho amado. E louvavam e oravam e cantavam, e as pessoas, os presos ouvindo aquele louvor. À meia-noite o Espírito de Deus age, um terremoto vem, balança tudo, sobrenatural. Importante, somente as correntes e as portas se abriram, as paredes não caíram, o teto não caiu, ninguém se machucou, apenas as correntes foram quebradas, porque um homem de Deus orou e adorou a Deus no meio da tribulação, no meio da dor, no meio da cadeia, no momento que estava preso na escuridão, sem ali nenhuma condição de sair dali. Eles louvaram a Deus porque eles conheciam o poder de Deus sobre a vida deles e sabia que o Senhor os iria livrar. Eles sabiam e aceitaram aquela situação. E veja, misericórdia é você ter poder sobre alguém e você não exercer o seu poder sobre aquela pessoa que é mais fraca do que você. Paulo e Silas são cidadãos romanos. Depois ele vai jogar na cara dos magistrados, falou assim: vocês são loucos, vocês açoitaram e prenderam sem julgamento 2 cidadãos romanos.
Eles tinham ali um passaporte de livre acesso, mas eles não quiseram utilizar. Eles não quiseram usar aquilo. Eles sabiam que havia um propósito para eles naquele lugar. Pastor Dirceu, quando nós ficamos no escuro, solitários, e vem o pânico, e vem o terror, e vem o medo, e vem as dores, as costas machucadas, os pés doloridos, a posição incômoda de uma cela suja, gelada, escura. Imagine o que é você adorar a Deus. Você dizer: Deus, eu te amo, Pai, eu te amo, e cantar hinos de louvor a Deus, sabendo que aquilo que te acontece não é para a sua morte, mas é para a vida. E se não é para a morte, é para a vida, é para que Deus seja glorificado, irmão, para que Deus seja glorificado na tua vida. Tem muitas coisas que acontecem na nossa vida, não é para te matar, não é para te arrebentar, é uma provação, é para você ser provado como um ouro fino, como um ouro que ali passa por uma forja, passa por uma alta temperatura e depois é valorizado, meu irmão, minha irmã. Nós, em todas as coisas, quantas vezes eu tenho visto isso? Ai, que foi fulano de tal que está fazendo, que está mexendo com a minha vida. E não foi. Não foi. Foi Deus quem permitiu. Deus quem permitiu. Aquilo que Deus permite, aquilo que Ele faz você passar, é para o seu desenvolvimento. E Paulo diz: isso aí é para o desenvolvimento do Evangelho. Meu irmão, você está na presença de Deus, então você tem que entender que você é um cidadão do céu, você é filho de Deus. Tudo aquilo que você passar aqui nessa vida tem um propósito. Se você se considera filho de Deus, se você o adora, se você crê nele, se você crê que ele morreu numa cruz, que levou sobre si todos os seus pecados, levou sobre si ali dentro, nas suas feridas, nas suas pisaduras, nos seus espinhos, levou sobre si todos os nossos pecados, te deu a salvação. Você tem que entender que aqui na terra você está sendo um cooperador do Evangelho de Deus. E quando você coopera, não é da tua maneira, é da maneira de Deus, é do jeito dele. Então quando você for dar glória a alguém, não vai dar ao inimigo, não, dá a Deus. Eu não gosto nem de falar a palavra inimigo no púlpito, porque eu não tenho nada a ver com ele. Aqui ele não está. Em nome de Jesus, aqui ele não está. Amém? Aqui ele não está. Aqui tem servos, tem homens e mulheres de Deus. Aqui tem o Evangelho sendo pregado. Aqui tem a mais pura adoração. Aqui tem o mais puro louvor. Aqui tem a oração sincera, contrita. Glórias a Deus. E muitas vezes a gente fala: foi fulano de tal. Quem levou Jesus para ser tentado no deserto? Quem levou? Quem levou? Está na palavra lá, o Espírito Santo levou. Não foi o diabo que quis ir lá tentar ele, conforme está na palavra de Deus. Não foi. O menino lá de Gadareno que estava endemoniado, para que aquilo aconteceu? Por que foi permitido aquilo? Foi permitido porque Jesus um dia iria lá e iria libertá-lo, e todo aquele povo ia ficar encantado e maravilhado, e muitas almas seriam ganhas por causa disso. Oh Deus. E a gente insiste em dar crédito a quem não merece crédito. O único que tem poder, o único exaltado, digno de toda honra, todo louvor, toda glória é Jesus Cristo. É Jesus Cristo, é Jesus Cristo. Ninguém mais tem a primazia, ninguém mais pode ter honra. Não, eu não tenho honra, os pastores não têm honra, somente Jesus Cristo tem honra. Oh Deus, nós precisamos aprender a nos sujeitarmos debaixo das poderosas mãos do Senhor Jesus. O Jesus fala assim: olha, o meu fardo não é pesado, o meu jugo é leve. É leve. Você sabe o que é um jugo? Jugo é aquilo que coloca no cavalo para você poder conduzi-lo, né? Jesus, ele está falando assim: vem aqui, ó, coloca aqui tua cabeça aqui, eu vou ser o teu jugo, eu vou te ensinar a caminhar. No começo você vai começar a tropeçar, a pular, mas depois você vai acalmar e vai aprender a caminhar com Jesus.
ao lado dele, nos passos dele, no tempo dele. Sujeitai-vos ao Senhor. Sujeitai-vos ao Senhor. Fugir da aparência do mal. Foge do diabo, ele fugirá de vós. Não estou exaltando, estou falando palavras que estão na Bíblia. Aí sim. Amém, queridos? E Paulo, ele traz então essa humildade, esse ensinamento, né? Ele é uma pessoa que, eu falei sobre misericórdia, né? Algumas pessoas, alguns irmãos vinham até a igreja e queriam julgá-lo. Muitos julgavam porque ele não era apóstolo, um dos que caminharam com Jesus, mas o próprio Jesus o instituiu como apóstolo, né? E ele diz assim, os judeus vêm aqui e eles querem trazer jugo pesado, leis, circuncisão. Nós estamos na comunidade livres em Cristo. Livres em Cristo. Fomos livres por Jesus Cristo e somos conduzidos pelo Espírito Santo. É Ele quem nos conduz, é Jesus quem nos libertou, é o Espírito Santo que conduz a minha e a tua vida e os atos da igreja. E nós precisamos entrar nesta comunhão e neste entendimento. Quem conduz é o Espírito Santo. Libertos em Cristo, conduzidos pelo Espírito Santo. Paulo fala assim, olha, esse pessoal se julga muito grandão, pastor Josué. Tem muita gente aí, muitos pregadores, muitos líderes que se consideram muito bam, né? E a palavra diz que nos últimos tempos viriam falsos profetas. Falsos profetas. Cuida para você batalhar contra eles. Cuida para você ser contrário a eles. As doutrinas que vêm, né, querendo ser colocadas dentro da tua mente, que elas sejam completamente eliminadas, né? Paulo diz assim, olha, eu poderia me engrandecer, poderia. Dos judeus eu era filho de judeus, eu sou filho de judeus, judeu dos judeus, né? Eu cresci e fui ensinado desde cedo aos pés de Gamaliel, que era um dos maiores mestres judeus. Ele aprendeu tudo com Gamaliel. Ele era fariseu dos fariseus. Ele era um fariseu, um homem conhecedor das leis, das regras, né, de todo o regramento ali jurídico e religioso. Ele tinha todo conhecimento sobre tudo isso, muito mais do que os simples pescadores, não é, pastor Josué? Muito mais do que qualquer um deles ele tinha. Ele dizia, judeu de judeus, fariseus, temente à lei, tão temente à lei que ele se viu no direito de perseguir os cristãos, porque era contrário à doutrina que estava sendo pregada ali em Israel, porque eles não criam no Messias e Jesus era o Messias. E o que ele faz? Ele fala assim, eu peguei e tudo isso que eu tinha, eu pus como nada, para mim é como esterco, é como nada. Conhecimento que você tem, o seu dinheiro, a sua sabedoria, as suas posses, o seu diploma, seu carrão, sei lá, sua teologia, tudo isso é nada diante do poder de Deus, da graça de Deus. E Paulo, eu acho muito bacana, porque ele fala assim, olha para mim, sejam meus imitadores como eu sou imitador de Cristo. E aí concorda com o que diz em Filipenses, capítulo 2, versículo de 5 a 11. Pode ler para mim, por favor? Acorda. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, tendo plenamente a natureza de Deus, não reivindicou o ser igual a Deus, mas, pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo plenamente a forma de servo e tornando-se semelhante aos seres humanos. Assim, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, entregando-se à obediência até a morte e morte de cruz.
Né? Paulo fala assim, olha, eu não sou nada, tudo aquilo que eu tinha, eu desprezo, eu não tenho valor nenhum, o que tem valor para mim é Jesus Cristo. E o próprio Jesus, por isso que ele diz, eu sou imitador de Cristo, então sejam meus imitadores, porque eu sou imitador de Cristo. O próprio Jesus, né? Sendo Deus, ele não se fez de rogado, eu sou Deus. Não, ele se humilhou e nasceu numa estrebaria, filha de uma menina judia, de uma israelensezinha ali de 11, 12 anos, numa situação inferior, numa situação de pobreza. Ele não veio num palácio não, ele veio como servo humilde. Deus assumiu a forma de homem para salvar os homens. Ele veio como homem, ele nunca bateu no peito e falou assim, eu posso fazer, eu tenho poder para fazer. Ele fazia os milagres, todas as coisas que ele fazia com maravilhas, mas em humildade, sempre, sempre, sempre apresentando a Deus aquilo que ele queria fazer, sempre apresentando a Deus. Jesus apresentava ao Pai as coisas que ele queria fazer, e se o Pai falasse para ele não, é não. Só que Jesus poderia fazer. Quando Jesus é tentado no deserto, o diabo vem e fala assim, ó, você está com fome, transforma essas pedras aí em pão. Ele disse que não, nem só de pão viverá o homem. Ele poderia. E o diabo tentou ele dentro do quê? Dentro dessa emoção, do caráter, da emoção, da soberba, né? de ser alguma coisa a mais, do orgulho. Tentou ele no orgulho. Visto que você é o filho de Deus, amiguinho, por que você não pula daqui? Entende? Pior coisa que tem é você ter um poder, uma autoridade, e que você não sabe exercê-la. A autoridade, ela é feita por aqueles que servem. Jesus veio como um servo. Ele morreu numa cruz, foi obediente, totalmente obediente, cresceu obediente em todas as coisas, obediente a Deus, e morreu numa morte de cruz, sem honra, sem honra, sem honra. Aqui tem um homem de Deus, pastor Dirceu. Ele me contou que no começo algumas pessoas da igreja falavam assim, você não pode ser pastor, porque você é cadeirante, você é deficiente, você não pode ser pastor. Foi isso, pastor Dirceu, que você me contou? Foi assim que eu estou te falando? Exatamente assim. Pastor Josué, pelo contrário, me disse, um grande homem de Deus. Um grande homem de Deus, um homem que cuidou de igreja, um homem de oração, de pregação, de unção de Espírito Santo. Amém? Precisamos aprender a sermos humildes, a entendermos que as coisas que às vezes acontecem com a gente, essas coisas não são para nossa morte, não são para nos humilhar, mas são para nos exaltar de maneira não exaltar, mas nos fazer fortalecer o nosso espírito. Quando eu perdi a visão e estava ali fiquei num sofá sentado num cantinho, agarrado com a zebrinha do meu filho, de tanto medo, síndrome do pânico, terror, tudo escuro, eu me sentia preso dentro de uma caixinha escura. Eu que era um homem que caminhava, que andava, que fazia muitas coisas, fazia eventos, ia de um lugar e ia para o outro, né? Passei por aquele momento e eu dizia, Espírito Santo, me tira daqui, Espírito Santo. Espírito Santo um dia olhou para mim e falou assim, sai daí, amiguinho. Eu não vou tirar você daí, sai daí. E aí eu comecei a entender. E aí eu comecei a pregar, a buscar Jesus. Eu queria conhecer, sabe o que eu queria conhecer? Eu queria conhecer o amor de Jesus. Eu sempre fui louco por conhecer o amor de Jesus. Como muita gente que eu conhecia, eu ouvia falar que eles amavam desesperadamente a Jesus, eram apaixonados por Jesus. Eu queria ter essa paixão. E quando eu perco a visão,
eu entro no mundo sobrenatural, aleluia, entro no mundo de adoração a Cristo, de buscar a presença dEle, e eu entendo quanto Ele me amou, e quanto Ele me ama, e ama você, e ama a sua família, e ama toda a humanidade. Amou o mundo de tal maneira que enviou teu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia. Pastor Dirceu, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o buscam e que andam conforme o seu propósito, que nele creem. Posso todas as coisas daquele que me fortalece. Muitos dizem isso, bate do peito, posso todas as coisas. Você está pensando errado. O poder, todas as coisas que te fortalece, não é você ser um homem próspero e você ser uma pessoa poderosa, não. É você ser humilde e poder passar por qualquer situação. Paulo diz ali para os filipenses: eu sei passar por tribulação, eu sei passar por fome e sei ter fartura, eu sei não ter dinheiro e ter dinheiro, eu sei ter saúde e ter doença, eu sei ter amigos e ser abandonado, eu sei ter pessoas sinceras ao meu lado e ter traidores ao meu lado. Eu sei todas as coisas, eu posso em Deus que me fortalece, eu consigo passar por ela, e através daquilo que eu passo, eu coopero com o crescimento do Evangelho de Cristo. Pense, medite um pouco sobre essas coisas. Oh Deus, poderoso. Vamos estar encerrando. Pastor, Wanderson, vamos ler para mim então Filipenses 4, do 6 ao 9. Não andeis ansiosos por motivo algum. Aleluia! Pelo contrário, sejam todas as vossas solicitações declaradas na presença de Deus por meio de orações e súplicas com ações de graça. Ações de graça. Todas as suas petições são conhecidas diante de Deus. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Irmão, tem momentos difíceis na vida da gente? Tem momentos difíceis. Quem não passa por dificuldade? Quem não tem um pé cortado? Quem não tem um rim que não funciona mais? Quem pode não ter uma visão que não funciona mais? Pernas que não funcionam mais? Filhos que morrem? Parentes que falecem? Pessoas que ficam doentes ao nosso redor? Nós mesmos ficamos. Não é assim? Todos nós, mas Deus está falando para você e eu, que somos filhos de Cristo, que fomos remidos, lavados pelo sangue dele, e que ele agora habita em você, meu amado. Ele habita em você, Cristo habita em você e em mim. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas tranquilo, as suas petições coloca diante de mim. Coloca diante de mim com orações e súplicas, e não se esqueça, com ações de graça, porque quando você pede algo a Deus que está passando por uma situação difícil, você certamente já passou por outras situações difíceis, e você sabe que Deus foi poderoso para te livrar, não foi? Ele não te livrou uma vez, duas, três, quatro, cinco, seis, 10. Então quando você estiver numa situação de aflição, ore, suplique, mas agradeça a Deus, sabendo que aquilo que você está passando vai cooperar para o teu crescimento, e para líderes de igreja vai cooperar para o crescimento da igreja. Súplicas, continua por favor. E a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Concluindo, caros irmãos, absolutamente tudo o que for verdadeiro, tudo o que for honesto, tudo o que for justo, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, nisso pensai. Tudo o que aprendeste, recebeste, ouviste e viste em mim, isso praticai, e o Deus de paz estará convosco. Aleluia!
glórias, tudo que aprendeste, recebeste, ouviste e viste em mim, isso praticai. E o Deus de paz estará convosco. Aleluia! Tudo. Lê para mim o comecinho, eu perdi aqui, a minha mente voou para o outro lado. O comecinho do versículo 6, né? 6. Não andeis ansiosos. Não andeis, isso que eu queria. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Amém? Que sejam todas as coisas conhecidas diante de Deus com orações e súplicas e ações de graça. A tribulação, ela causa em nós a esperança, ela gera em nós a esperança. Porque quando nós passamos por um problema, aquele problema é resolvido, a gente começa a confiar e acreditar mais em Deus. Mas se a gente, no momento de aflição, a gente não confia em Deus e busca em outras coisas e acha que está tudo perdido e que aquilo é ação de outra pessoa, dando glórias a outro tipo de ser, você não conseguirá alcançar esse momento de, aleluia, de ser, das suas petições serem saradas, serem curadas, serem transformadas, de tudo se resolver na tua vida, querido. Há tempo para tudo na vida. Paulo orou a Deus. Paulo fala, um dia nós vamos falar sobre isso, sobre um espinho na carne que ele tinha, porque ele era uma pessoa que tinha muitas revelações poderosas sobre Deus, né? E para ele não se ensoberbecer, para ele não ser uma pessoa com muito orgulho, Deus permitiu que ele tivesse aquele espinho na carne, para esbofetear, mensageiro do diabo, para me esbofetear e me colocar no meu lugar. Baixa a tua bola aí. E ele colocava e falava assim: eu sou grato. E eu orei a Deus, porque eu sou humano. Eu orei a Deus por várias vezes, 3 vezes ele diz. Orei a Deus para que tirasse de mim o espinho da carne. Mas o que Deus disse a ele? A minha graça te basta. Quantas vezes eu orei a Deus: ó Deus, restaura a minha visão, Pai, restaura a minha visão, restaura a minha vida, eu quero trabalhar, eu quero ler a Bíblia, eu quero cuidar dos meus filhos. E Deus: a minha graça te basta, eu cuido dos teus filhos, você apenas sirva a mim, adore a mim integralmente. Uma pessoa perdeu um membro da família, queridos. Além de perder a visão, eu perdi meus rins também. Uma pessoa perdeu um membro amado da família dela num acidente. E o que ela fez no momento de dor? Ela doou os membros, né, os órgãos dessa pessoa, desse filha amada. Um dos rins dela está aqui em mim. E eu tenho vida, porque alguém morreu para me dar vida. Você tem vida, porque Jesus Cristo morreu para te dar vida. A dor que houve naquela mulher se transformou em alegria na minha vida. Eu sou grato a ela pelo coração gentil, bondoso, porque no momento de tribulação ela exerceu a coisa mais importante que nós podemos ter: amor. Amor é a maior arma que nós podemos ter. Nós podemos ter a palavra de Deus em amor, amando-nos uns aos outros como Deus nos amou. Deus nos amou primeiro, mas que nós possamos nos amar uns aos outros. Em todas essas coisas serei mais que vencedores. O pessoal do louvor pode vir aqui, por favor? Ele diz que o Deus de paz, a paz que excede a todo entendimento. Você consegue entender isso? Amém? O que é uma paz que concede? Se eu perguntar aqui, o que é paz, irmãos? O que vocês vão dizer? Alguém vai dizer assim: a paz é uma ausência de guerra, né? Alguém vai dizer isso. Talvez uma pessoa vai falar outra coisa, né? Eu quero dar um conceito de paz para você. Excede o entendimento humano. A paz é nada quebrado,
nada faltando, tudo no seu lugar. É a plenitude, são todas as coisas no seu lugar. Jesus colocou todas as coisas no seu lugar, não tem nada quebrado, não tem nada faltando, está tudo no seu lugar. Jesus, ele diz, está consumado. O plano de Deus está consumado. Nós estamos vivendo agora o momento, o tempo em que nós aguardamos a vinda de Jesus Cristo, e Ele em breve virá. Amém, igreja? Você ama Deus? Você ama teu irmão? Você crê que Paulo quando as correntes quebraram, tem uma coisa muito interessante, que dali se formou a igreja de Filipos, com o centurião que cuidava dele ali, que estava vigiando ali a prisão, com Lídia e alguns outros irmãos. Ali foi formada a igreja de Filipos. A igreja de Filipos, ela cresceu, nasceu dentro desse contexto, uma em paz, a outra no meio de uma grande tribulação, num grande desespero, né? Quase tirando a vida, mas a igreja nasceu ali, e aquelas pessoas que permaneceram naquele lugar, tiveram amor por Paulo durante muito tempo, tanto é que eles ofertaram e eles bancaram a vida missionária de Paulo durante muito tempo. Eu sou muito grato, igreja, a esta igreja aqui. Esta igreja aqui, o Senhor enviou pessoas da minha casa quando eu mais tive necessidade. Me enviou ali para o presbítero Valdir, pastor Josué, o irmão Rafael lá na Unesp me atendendo, a pastora Raquel lá me atendendo. Sempre a pastora Raquel, ela aliviou as minhas dores. Então, mesmo antes de fazer parte dessa igreja, eu sou parte dessa igreja muito tempo antes de vocês imaginarem. Amém? Porque essa igreja me apoiou quando eu precisei de ajuda, assim como outras igrejas também. Amém, queridos? Você crê? Paulo, então, eu estava dizendo, Paulo, quando as correntes foram quebradas, ele não fugiu. O que ele fez? Ele ficou ali, ele não fugiu. Os presos não fugiram, as portas estavam abertas, as correntes estavam quebradas. Eu e você, se tivermos oportunidade de fugir de uma prisão que nós estamos, a gente vai fazer isso. Se nós passarmos fome, né, e a gente tiver poder, nós vamos falar, pedra transforma-se em pão. Paulo não fez isso. Paulo ficou, aguardou, salvou a vida do carcereiro, fundou uma igreja, batizou ele e toda a família dele foi ganha. Glórias a Deus, glórias a Deus. Ele ficou naquele lugar. Você, amado, que está livre, está liberto em Cristo, você tem o poder de Jesus Cristo, tem o poder da palavra de Deus. Então você não precisa se afastar da tua família, não. Você não precisa abandonar os seus amigos, não. Você tem que ser luz no lugar em que você estiver, na empresa em que você trabalha, na escola, onde quer que você vá. As pessoas têm que ver que você é luz. Eu estou aqui para trazer vida, eu estou aqui para trazer ressurreição, eu estou aqui para trazer transformação para as vidas de vocês. Amém? Cada um de nós precisa ser cooperadores da obra de Cristo. Todas as coisas que me aconteceram desde o começo, do passado, da infância até hoje, querido, foram feitas para cooperar com o Evangelho de Deus. Amém? Levante-se, por favor, em nome de Jesus. Eu quero dizer uma coisa. Eu sinto que aqui ainda apesar de muitos falarem que não, eu acho que ainda existe assim pouco amor. Não é que é pouco amor, mas o amor entre nós pode ser aumentado e muito, igreja. Pode ser aumentado em muitas coisas que tem assim de feito atrito entre irmãos, tem que ser quebrados. Eu quero que essas correntes sejam quebradas nessa noite. Você quer isso? Ponha-se de pé. Você que puder e desejar, vem aqui para frente. Nós vamos adorar a Deus. E eu quero que você, aleluia, você não pode amar a Deus se você não ama seu irmão, igreja. Se você não amar o seu irmão, você não pode amar a Deus. Você quer amar a Deus? Ame teu irmão. Eu quero que você venha aqui à frente, adore a Deus, abrace a maior quantidade de irmãos que você puder e diga para ele: eu te amo.